Olá, nós estamos de volta com nosso programa, a nossa escola dominical. E estamos na lição de número 8, nós estamos estudando sobre a história de Sansão, o 13º e último dos juízes de Israel. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso personagem, tentando situar um pouco para a gente, então, depois da sequência. Sansão, ele teve o seu nascimento anunciado por Deus. É um dos poucos homens na história bíblica cujo nascimento foi antecipadamente anunciado por anjos. Antes dele ser concebido, a palavra de Deus diz que um anjo aparece aos seus pais e dá instruções específicas de como aquela criança deveria ser criada. Isso tudo era uma maneira de Deus deixar claro que aquele menino era diferente, que aquela criança era alguém especial. É interessante que ele recebe de Deus uma incumbência de ser um nazireu de Deus, mas não um nazireu por um determinado período. O voto do nazireado era algo praticado pelos israelitas, mas sempre com um prazo estipulado. Era algo que, em geral, acontecia por um período não muito longo. Mas 3 homens na Bíblia receberam um nazireado perpétuo. Além de Samuel e João Batista, a gente encontra esse personagem que estamos estudando, que é o Sansão. O chamado dele é algo sublime. Quantas pessoas a gente conhece que teve o nascimento anunciado por anjos, não é? Não é algo que se vê acontecer comumente. E isso é muito importante de nós vermos, para que a gente saiba e perceba como Deus levanta pessoas e chama antes do nascimento, capacita essas pessoas e usa essas pessoas de um modo brilhante. Ainda no ventre da mãe. Aliás, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia Sansão. Imagina isso nesse tempo que a gente vive, onde se discute muito a questão de flexibilizar, tornar mais frouxas as leis referente à questão do aborto. É algo para se pensar. Uma criança que ainda nem sequer era nascida, Deus já tinha planos para ela. É assim que a gente aprende sobre a vida do nosso personagem. Mais uma vez, Israel havia negligenciado a vocação, pecado contra Deus, e ao longo de muito tempo eles estavam sendo escravizados pelos filisteus. E Sansão recebe de Deus essa missão, como os demais juízes, de libertar o povo de Deus. Essa era a missão que ele recebeu. O juiz, ele tinha 2 funções principais. Ele era um libertador no tempo de opressão e, portanto, um líder militar. E depois, durante o tempo de tranquilidade, ele governava e ele liderava a nação. E Sansão derrotou os filisteus. A gente sabe, conhece isso, mas em circunstâncias lamentáveis. Uma coisa que caracteriza muito essa época era o fato de que, antes do início da monarquia, a monarquia surge depois, com Saul, que também será um dos personagens que a gente vai estudar, o primeiro rei de Israel, mas nessa época, todo instante o povo caía em idolatria e em pecado, como nós já vimos no tópico anterior. Esse constante ciclo de prosperidade, pecado, escravidão, arrependimento, libertação, e de novo, e de novo. E nesse período aí, quando o povo pecava, servindo Baal, Deus levantava esses libertadores. A questão em relação a Sansão é que ele, a despeito desse chamado brilhante de ele ser um nazireu, Deus estabeleceu critérios muito claros como que aquela criança, e no caso ele deveria ser criado. Teve pais piedosos que transmitiram para ele todo esse legado. Todavia, Sansão, a partir de um certo momento da sua vida, ele começa a quebrar esses votos de nazireado. Basicamente, o voto do nazireu consistia em jamais tocar em carcaças de animais mortos, em nenhum tipo de morto. O cabelo não deveria ser cortado,
deveria ser mantido, no caso de Sansão, por toda a vida, o nazireado dele, como disse, era perpétuo, e ele deveria se abster de certos alimentos e bebidas, em especial nada derivado da uva, nenhum tipo de bebida forte. Esse era o voto de Nazireu. A palavra de Deus diz que Sansão, e a gente observa isso, num determinado momento da sua vida, ele se inclina e se apaixona por uma mulher filisteia. Em vez de procurar uma esposa entre o seu próprio povo, a Bíblia diz que ele vai gostar de uma mulher de Tímina, procura seus pais, e ali começa uma série de problemas. Porque ninguém desobedece papai e mamãe e se dá bem na vida, isso é fato. A palavra de Deus diz que Sansão, a caminho ali do encontro com aquela mulher, ou para a casa dos pais daquela mulher, um leão encontra-se com ele, e ele pega aquele leão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor dá autoridade, poder, força para Sansão, e ele destrói aquele leão como se fosse um mero cabrito. O tempo passa e agora, quando Sansão já está indo para o casamento, ele resolve passar por aquele mesmo lugar que ele havia jogado aquele leão, e já agora havia apenas a carcaça do leão, os ossos, e ali um enxame de abelha, e Sansão quebra o seu primeiro voto de nazireado em ter contato com aquele cadáver e pegar o mel ali que estava entre aqueles ossos e ir comendo. E aquele casamento de Sansão foi um desastre. Sansão faz um casamento segundo os moldes dos filisteus, segundo os costumes da época. Ele vai lentamente fazendo concessões no seu coração para os costumes da época, e ele sequer teve uma lua de mel, porque aquele casamento foi extremamente desastroso. Essa força que Deus dá para Sansão, Sansão é esse Hércules da Bíblia. Eu gostaria de mencionar alguns feitos de Sansão aqui no nosso livro de apoio, no nosso livro sobre as biografias, antes da gente dar sequência. Vejam bem, ele matou um leão com as suas próprias mãos, Juízes 14, 5 e 6. Ele exterminou 30 filisteus, versículo 19, apanhou 300 raposas e amarrou as tochas na cauda desses animais, 15, de 3 a 5. Ele rompeu as cadeias com as quais ele havia sido preso. Ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento, em 15, 15. Carregou os portões da cidade de Gaza, em 16, 3. E em 16, 30, ele derruba um edifício filisteu, matando homens e mulheres. Ele foi um homem de muitos feitos, de feitos portentosos. Mas o problema de Sansão estava no seu coração. Eu espero você, a gente vai continuar e vamos ver o que acontecia no interior de Sansão a despeito de toda essa força externa que ele tinha. Daqui a pouco a gente prossegue. Te espero aqui.